Vamos continuar no estudo do período composto, mas vamos iniciar outro tipo de oração. São as orações subordinadas adjetivas. Elas são as mais cobradas nas provas de concurso público, porque elas envolvem muitas peculiaridades. Elas podem ser cobradas quanto à classificação, quanto à pontuação, que é muito peculiar, ou quanto ao sentido. Nós já vamos ver tudo isso. Então acompanha aí na tela, vamos começar o nosso estudo de orações adjetivas. Nós já estudamos as orações subordinadas substantivas, certo? Já vimos que elas são introduzidas por conjunção integrante quando forem desenvolvidas, lembrando que as orações reduzidas nunca têm as conjunções. Nós aprendemos a substituir essas orações substantivas por isso, e elas exercem funções sintáticas diferentes em relação à oração principal. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, função de predicativo. Viu que está faltando uma? Vi agora, está faltando uma. Qual que é? Apositivas. Apositivas que exercem a função de aposto. Então, isso já foi visto. Agora, nós vamos começar a ver as orações subordinadas adjetivas. Elas só têm dois tipos, duas espécies: as explicativas e as restritivas. A diferença entre elas é a semântica, ou seja, o sentido, e a pontuação. É mais simples, né? Porque as orações substantivas se subdividem em 6 categorias e as adjetivas só se subdividem em 2. Então, mais simples, certo? Oba! Vamos lá. Primeiro texto, primeira frase que nós vamos analisar. Parece que a oposição rejeitará a reforma que muda a Previdência. Vamos ver quantas orações existem aqui. Primeiro, vou sublinhar os verbos. Parece, rejeitará, muda. 3 verbos, 3 orações. A primeira oração termina em parece, né? Porque esse que introduz uma oração que pode ser substituída por isso. Parece isso. Isso parece. Qual é a função deste que? Conjunção integrante. Qual é a classificação desta oração? Até o outro que. Porque aqui eu tenho um verbo que vai mudar, já vem uma terceira oração. Ah, Tereza, esta oração aqui, que a oposição rejeitará a reforma, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é o sujeito oracional da oração principal. Essa oração aqui é chamada de oração principal. Essa está subordinada em relação à primeira. Parece isso, isso parece. É a mesma coisa de dizer que é um sujeito oracional. Agora vamos ver a terceira oração. Terceira oração que muda a Previdência é uma oração porque tem verbo. É subordinada, eu já sei, porque está dependendo de uma oração anterior. Esta oração aqui está dando um atributo da reforma. Ela se subordina à palavra reforma e dá um atributo da reforma. Poderia ser, parece que a oposição rejeitará a reforma previdenciária, por exemplo. Funciona como um adjetivo funcionaria. Refere-se, subordina-se a um substantivo e o caracteriza. É uma oração subordinada adjetiva. Nós podemos raciocinar por aqui. É o primeiro passo. Eu entendo que é uma oração porque tem verbo, eu entendo que é subordinada porque depende de outra, e eu entendo que é adjetiva porque ela caracteriza um substantivo da oração anterior. Uma outra maneira de você entender isso é pegar este que aqui
e substituí-lo por a qual, no caso, não é? Funcionou? Funcionou. Parece que a oposição rejeitará a reforma a qual muda a Previdência. Então significa que este que é um pronome relativo, bem diferente do primeiro que apareceu aqui, que introduz uma oração substantiva e que é uma conjunção integrante. Este aqui, que é substituível por a qual, é um pronome relativo. E todo pronome relativo introduz oração adjetiva. Então, veja, você pode percorrer esse caminho de duas maneiras. Você pode, a primeira maneira, eu identifico a oração. Eu vejo que é uma oração, como aqui eu vi que era uma oração por causa do verbo, vejo que é subordinada, porque ela depende de um termo da oração anterior, e vejo que ela tem função adjetiva, porque ela se subordina a um substantivo, no caso, o substantivo reforma, e dá uma característica dele. É uma reforma. Qual é essa característica da reforma? Ela muda a Previdência. Ou eu identifico o que como pronome relativo. Identificar o que como pronome relativo é fácil, porque o que é pronome relativo pode ser substituído por o, a, qual, os, as, quais. Depois que eu identifico o que como pronome relativo, eu classifico essa oração, porque onde há pronome relativo, há oração adjetiva. Os pronomes relativos introduzem orações adjetivas, mas olha um detalhe. Existem orações adjetivas reduzidas. O que significa? Que elas não são introduzidas por pronomes relativos. Então vamos estabelecer aqui um critério. Onde há pronome relativo, há oração adjetiva, porque todo pronome relativo introduz oração adjetiva. Mas nem toda oração adjetiva é introduzida por pronomes relativos, só as desenvolvidas. E agora falaremos das desenvolvidas. Olha aí na sua telinha que eu vou lhe dar aqui um desenho, uma arquitetura aqui deste período. Este período tem 3 orações, certo? A primeira oração, que é o parece. A segunda oração, que a oposição rejeitará a reforma. A terceira oração, que muda a Previdência. Olha como é que funciona. A primeira oração é a oração principal, porque a segunda oração depende dela. A segunda oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Mas olha, a terceira oração está subordinada à segunda. Veja, o nome ao qual a terceira oração se subordina, que é reforma, está dentro da segunda oração. Então a terceira oração é uma oração subordinada adjetiva em relação à segunda. Quando uma oração tem uma outra que se subordina a ela, ela também é chamada de oração principal. Então, olha só, essa segunda oração, ela é ambivalente. Ela é oração subordinada substantiva, subjetiva em relação à primeira, e ela é oração principal em relação à terceira. Pode isso, Tereza? Pode. Então, alguns examinadores, a FGV gostava muito disso. Nesse último ano não trabalhou, mas gostava de cobrar isso aqui. Neste período, há 3 orações, sendo 2 principais e 2 subordinadas. E muita gente acha que o erro aqui é matemático, não é? Como é que há 2 orações principais, 2 orações subordinadas, então há 4 orações. Não. Há 3 orações, sendo que são 2 principais. A primeira é principal da segunda e a segunda é principal da terceira. E 2 subordinadas. A terceira é subordinada à segunda e a segunda é subordinada à primeira. É uma relação de hierarquia. Existem orações que estão abaixo de outras orações, né? Elas são subordinadas em relação a outra,
mas elas são principais em relação a uma terceira, que é o caso dessa segunda oração aqui. Então, isso é comum, tá? Vamos para o segundo período? Vamos lá. Você sabe se cumpriram os prazos que foram acordados? Você sabe, primeiro verbo, se cumpriram, cumprir, segundo verbo, os prazos que foram acordados. Os prazos e do verbo acordar, no sentido de fazer um acordo, tá? Isso é uma locução verbal. 3 orações. Primeira oração, você sabe. Ela é uma oração principal. Essa oração 1 é uma oração principal. Ela não tem vínculo, não tem conjunção, não está subordinada a nada. Você sabe isso? Certo? Você sabe isso? Então, se eu conseguir substituir essa segunda oração por isso, eu sei 2 coisas já. Eu sei que este ser é uma conjunção integrante. Conjunção integrante são o que e o se. Esse se é uma conjunção integrante. E esta oração todinha, esta oração toda, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Que era a função que o isso teria. Você sabe o que? Isso. Este segundo ser é um pronome ou uma partícula apassivadora. É uma partícula apassivadora. Como é que a gente sabe, Tereza? Bom, está vinculado a este verbo, que é um verbo transitivo direto, quem cumpre, cumpre algo, e eu posso reescrever a frase na passiva analítica. Eu posso dizer, você sabe se os prazos foram cumpridos? É uma partícula apassivadora. Terceira oração. Os prazos que foram acordados, os prazos os quais foram acordados. Se eu posso substituir o que pelos os quais, significa que ele é um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, porque é substituível por os quais, essa oração todinha é uma oração subordinada adjetiva. Pronome relativo e oração adjetiva estão sempre juntos, né? Onde há pronome relativo, há oração adjetiva. Embora nem sempre onde há oração adjetiva, pronome relativo, né? E é a mesma coisa aqui de cima. A segunda oração é subordinada em relação à primeira, mas a terceira oração se subordina à segunda. Então, neste período aqui, em que há 3 orações, a oração 1 é só principal da segunda, a oração segunda é subordinada substantiva objetiva direta da primeira, mas é a oração principal em relação à terceira, porque a terceira oração, ela funciona como um adjetivo de prazos. Você sabe se cumpriram os prazos legais, por exemplo? Se eu colocasse legais aqui, seria um adjetivo. Ela é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Então, vamos continuar. As orações subordinadas adjetivas caracterizam um nome, que pode ser um substantivo, um pronome substantivo ou um numeral substantivo da oração principal. Por isso é que ela é sempre uma oração subordinada. E adjetiva, porque ela exerce o papel que um adjetivo exerce. Qual é o papel que um adjetivo exerce? Caracterizar um nome. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas quando desenvolvidas por pronomes relativos. Os pronomes relativos são que, o, a qual, o, os, as quais, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, cujas, e elas classificam-se em explicativas ou restritivas. Aí vem aqui um quadrinho para você. As orações adjetivas explicativas e as orações adjetivas restritivas se diferenciam pela pontuação e principalmente pela semântica.
ou seja, pelo sentido. As orações adjetivas explicativas vêm sempre isoladas da oração principal. Podem vir isoladas por vírgulas, por travessões ou por parênteses, tanto faz. É igual um aposto explicativo, que também pode vir isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. As orações adjetivas restritivas não se isolam da oração principal. Não há pontuação separando uma oração adjetiva restritiva da oração principal. Quanto à semântica, as orações explicativas, as orações adjetivas dão um atributo a um substantivo. Na oração adjetiva explicativa, o atributo refere-se à totalidade do termo referente. E na oração adjetiva restritiva, o atributo restringe-se, refere-se só a uma parte do termo referente. Vamos analisar aqui 2 pares de períodos. É preciso fiscalizar os governantes, que dispõem de muitos recursos financeiros. Que dispõem, os quais dispõem. Certo? Já posso ir direto para cá. Então, este que é um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva. Só que ela está precedida de vírgula. Ela está isolada da oração principal por vírgula. Como ela está no final, né? Depois dela tem um ponto. Então ela é adjetiva explicativa. Ela é adjetiva explicativa. Está aqui, eu só estou usando. Ela está separada da oração principal, então ela é adjetiva explicativa. Se ela é adjetiva explicativa, que dispõe de muitos recursos, aplica-se a todos os governantes. Então, de acordo com esta frase, todos os governantes, primeira conclusão, todos os governantes dispõem de muitos recursos financeiros. Todos os governantes dispõem de muitos recursos financeiros. E todos devem ser fiscalizados. É uma inferência, é uma dedução, é uma conclusão, é uma interpretação de texto. Todos os governantes devem ser fiscalizados. Mesma frase repetida embaixo. É preciso fiscalizar os governantes que dispõem de muitos recursos financeiros, os quais dispõem de muitos recursos financeiros. Então esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Só que ela não está isolada por pontuação, então ela é adjetiva restritiva. Então, que dispõe de muitos recursos financeiros é um atributo que se aplica à parte dos governantes. Primeira conclusão: nem todos os governantes dispõem de muitos recursos financeiros. Segunda conclusão: nem todos os governantes devem ser fiscalizados, só os que dispõem de muitos recursos financeiros. Entendemos? A supressão da vírgula altera a relação de sentido, altera o sentido, altera a semântica, mas não altera a correção gramatical. Olha o outro par. Os estudantes que se esforçam muito são recompensados. Aqui a oração adjetiva está intercalada. A oração principal aqui é esta. Os estudantes são recompensados. Né? Os estudantes é o sujeito, são recompensados, é uma locução verbal de voz passiva analítica. Os estudantes empenhados, poderia estar aí, não é? Os estudantes focados, mas aqui está o que se esforçam muito, os quais se esforçam muito. Então este que é um pronome relativo. Esta oração, portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Entre
vírgulas e isolada da oração principal, ela é adjetiva explicativa. Se ela é adjetiva explicativa, que se esforçam muito, caracteriza todos os estudantes. Então, de acordo com esta frase, todos os estudantes se esforçam muito e todos são recompensados. São as duas conclusões a que chegamos. A mesma frase sem as vírgulas. Vamos ver o que muda. Os estudantes são recompensados, continua a ser a oração principal. Que se esforçam muito, os quais se esforçam muito. Esse que eu substituí por os quais continua a ser pronome relativo. Esta oração continua a ser subordinada adjetiva, portanto, porque onde há pronome relativo, a oração adjetiva. Só que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se ela é uma oração adjetiva restritiva, o que ela está dizendo se aplica só a uma parte. Então, daqui eu concluo duas coisas. Primeiro, nem todos os estudantes se esforçam muito. Segundo, nem todos são recompensados. Só os que se esforçam muito são. Certo? Tereza, eu achava que era o contrário. Eu achava que se tivesse assim, os estudantes, vírgula, que se esforçam muito são recompensados, eu achava que esta oração entre vírgula estava me dizendo que são só os que se esforçam muito que são recompensados. Mas não é. E olha só, isso é um protocolo. Isso é um protocolo criado pela gramática normativa. A gente tem que entender, aplicar e aceitar. E colocar na cabeça que é assim que a banca vai cobrar. Porque muita gente me disse que achava o contrário. Que quando tem vírgula, era uma restrição. Os estudantes que se esforçam muito, era uma maneira de dizer só os que se esforçam muito com a vírgula. Mas não é. As vírgulas dão à oração um caráter explicativo. E o caráter explicativo é aquele que se aplica à totalidade do termo referente. Então vamos entender, vamos aceitar e vamos aplicar. Oração adjetiva restritiva, sem vírgulas, uma parte. Oração adjetiva explicativa com vírgula, vírgula, travessão ou parênteses, a totalidade. Certo? Então vamos fazer os exercícios. Questão 1. Transformam a avenida em enormes chaminés que despejam sobre a cidade toneladas de partículas e gases tóxicos. A oração que despejam na cidade toneladas de partículas e gases tóxicos restringe o sentido da palavra chaminés. Bom, se restringe, o seu examinador está dizendo que esta oração é uma oração subordinada adjetiva, né? Só as orações adjetivas é que restringem, que podem restringir, restritivo. Eu quero que você crie um procedimento aqui e que você analise duas coisas. Primeiro, este que é um pronome relativo? Posso substituir? Sim, posso. Chaminé, as quais. Então, ok, ele é um pronome relativo. Certo. Se ele é um pronome relativo, a oração é adjetiva. Ok. Vamos ver se ela é restritiva? Antes deste pronome relativo, há alguma pontuação? Vírgula, travessão ou parênteses? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. O item está certo. Mas veja que antes de olhar a vírgula, ou a ausência da vírgula, ou de outro sinal, eu confirmei que ela é de fato adjetiva. Eu confirmei que este que é um pronome relativo. O item está certo. Vou fazer vários para a gente entender. Os parlamentares estariam com isso oferecendo o seu quinhão para o combate à impunidade que tradicionalmente beneficia políticos de todos os matizes. O trecho que tradicionalmente beneficia políticos de todos os matizes é empregado no texto com sentido restritivo.
Bom, se ele está atribuindo a esse trecho um sentido restritivo, e esse trecho é uma oração, quer dizer que ele está dizendo que esta oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque essa ideia em uma oração de restrição só pode ser aplicada às orações adjetivas. Vamos ver primeiro se ela é de fato uma oração adjetiva. Como é que eu vejo isso? Vamos ver se este que é um pronome relativo. Os parlamentares estariam com isso, oferecendo seu quião para o combate à impunidade, a qual, tradicionalmente, certo, é um atributo da impunidade. Aqui em cima, isso aqui era um atributo das chaminés. Então, confirmei, ela é adjetiva. Há alguma pontuação antes desse pronome relativo? Não, não há. Então, confirmei que ela é restritiva. Certo item. 3. Só agora, 5 meses depois do apagão que atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados do país, surge uma explicação oficial. A oração que atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados do país tem neste contexto valor restritivo. O que ele está dizendo? Que essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Certo? Que é que nós vamos começar analisando se ela é de fato uma oração adjetiva. Vamos lá. Só agora, 5 meses depois do apagão, o qual atingiu. É um atributo do apagão, ele atingiu. Então, primeiro checklist certo, ela é uma oração adjetiva. Antes desse pronome relativo, há alguma pontuação? Não, não há. Então, ela de fato é restritiva, certinho. 4. No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto da atenção dos leitores. O trecho que vale cada minuto da atenção dos leitores tem natureza sintática restritiva. Certo, porque agora você já entendeu que nós temos um protocolo. Este que equivale a as quais, narrativas, as quais valem cada minuto. Então, de fato, esta oração é uma oração subordinada adjetiva. E não está este que precedido por vírgula, nem travessão, nem outro sinal. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, o item está certo. Item 5. Uma evolução consistente na redução das desigualdades depende de uma visão mais global, vírgula, que contemple as chamadas portas de saída dos programas sociais, a qual contemple. Esse que tem como referente essa visão mais global. É substituível pelo a qual, é um pronome relativo. Essa oração, portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Este que está precedido por vírgula. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, olha, separado aí da oração principal. E aí ele está dizendo que o emprego da vírgula logo após global justifica-se por isolar a oração subordinada adjetiva explicativa. Certinho. 6. O mercado marginal é formado por pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações de seguro, cosseguro e resseguro sem a devida autorização. Qual é a classificação deste que? Pronome relativo, Tereza, já substituí aqui por as quais. As quais realizam. Se é pronome relativo, esta oração é subordinada adjetiva, certo? Se ela não está separada da oração principal, então ela é adjetiva restritiva. O segmento que realizam operações de seguro, cosseguro e resseguro sem a devida autorização tem natureza restritiva em relação ao termo antecedente, pessoas físicas ou jurídicas, certo? O termo antecedente, porque esse termo é o termo ao qual este pronome se refere, né? Esse que realizam refere-se a pessoas físicas ou jurídicas. 7.
Tereza, você esqueceu o texto na 7. Não dá pra gente fazer, não. Olha só o que está escrito. O trecho que se tornou uma solução simples e emblemática contra a desnutrição está precedido por vírgula porque se trata de um trecho com função restritiva. Tereza, eu não tenho o texto aqui. Mas o item está errado. Se esse trecho está precedido por vírgula, como o examinador está dizendo, ele não tem função restritiva. Vírgula e função restritiva não se dão bem. Então, olha, ou ele está precedido por vírgula e tem função explicativa, ou ele não está precedido por vírgula e tem função restritiva. Dizer que ele está precedido por vírgula e tem função restritiva não combinam, porque vírgula e restrição não combinam, certo? Então, olha, é um tipo de questão que a gente lê o item e já sabe que ele está errado. Não precisa voltar. Se a gente voltar é porque a gente não entendeu, não captou a essência da matéria. Para a próxima, estamos terminando. O trecho que já ocupou 10% do território nacional está entre vírgulas porque tem natureza restritiva. Mesmo erro, não preciso do texto. Se está entre vírgulas, não tem natureza restritiva. E se tem natureza restritiva, não está entre vírgulas. Dizer que está entre vírgulas e tem natureza restritiva não existe. 9. A oração introduzida pelo pronome que tem caráter restritivo, visto que especifica a ação expressa pela locução andar pulando. Preste atenção, também não preciso do texto. Se tem caráter restritivo, é porque ele está afirmando que esta oração é uma oração subordinada à adjetiva. E aí ele justifica que uma oração é adjetiva porque especifica a ação expressa pela locução andar pulando, mas andar pulando é uma locução verbal. Quando é que uma oração adjetiva vai especificar uma locução verbal? Nunca! Uma oração adjetiva só pode estar subordinada a substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo. Nunca estará subordinada a um verbo. É a lógica. É a mesma lógica do adjetivo. O adjetivo nunca se subordina a verbo. Então, veja, também só de ler o item, não preciso nem do texto, só de ler o item, eu sei que está errado, porque ele associou uma oração adjetiva a uma locução verbal. Não, ninguém vai me pegar nisso não. Olha as armadilhas, hein? E olha a gente otimizar o tempo e ter segurança de resposta, não precisa nem voltar ao texto. Daqui a pouco a gente volta com mais orações adjetivas.